Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Eu vou... Bom dia a todos. Eu vou colocar aqui a transmissão, o link da transmissão no... Eu vou... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Bom dia a todos. Eu quero compartilhar aqui. Eu sempre... Bom, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui, peraí. Consegui. Vou colocar aqui no grupo Lapidar Glória. Pronto. Ah, já temos uma pessoa aí. Eu gostaria que essa pessoa, se puder, me dê um feedback aí quanto à imagem, ao som, se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, por favor. Se puder passar isso para mim, vai ser bom. Vamos começar, antes de mais nada, meu nome aparece aí na tela, mas eu quero me apresentar mesmo assim. Meu nome é Sundarangi Devidas, sou discípula de Purusharthaya Swami. Então, vamos começar nosso encontro cantando, primeiramente, uma canção que o nosso mestre Srila Prabhupada costumava cantar antes das aulas. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, essa canção é a canção que nos remete lá para Vrindavana, é o local onde Krishna passou os seus mais lindos passatempos, né? Junto com as Gopis, junto com Radharani, junto com seus pais, Nanda Maharaj e Mãe Yashoda. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandanam Brajajanaranjanam Yashoda Nandanam Brajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari
Yashodanandanam Brajajanaranjana Yashodanandanam Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayoranda Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Haribo. Então, bom dia para quem chegou aí, depois que eu já tinha cumprimentado. Para Vioma, Jai, minhas reverências, agradeço o convite que o senhor me fez. Marília Santos, bom dia, Hare Krishna, também minhas reverências. Deixa eu só colocar aqui, um instantinho só, eu vou passar o link aqui dessa nossa aula, para o grupo aqui poder acompanhar, né? O grupo que está aqui no WhatsApp. Só um instantinho. Ok, consegui passar. Então, vamos lá. Vamos hoje dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, esse livro sagrado, esse Purana sagrado, esse Purana imaculado, e que possamos refletir nesse conhecimento e trazer ele para a nossa vida de uma forma prática. Porém, antes de fazermos a leitura, vamos reverenciar, né, a todos os seres que estão envolvidos na construção desse livro e também exaltar o próprio livro, o Srimad Bhagavatam. Então, primeiramente, reverências ao Senhor Krishna, na sua forma de Vasudeva, o filho de Vasudeva, que está presente, aquele onipenetrante que está presente em tudo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço devocional, a suprema personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, feito aí nossas reverências, vamos passar para o verso de hoje. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui a tela onde está o verso, tá?
Então, hoje nós estamos vendo, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, um verso aqui. Estamos continuando a leitura do canto 3, o status quo, capítulo 24 é o que estamos atualmente, que tem o título A Renúncia de Kardama Muni. E dentro desse capítulo 24, hoje é o verso 30. Então, eu vou ler aqui o verso em sânscrito. Suyam vakyam ritam kartum avartinos simegre chikshur bhagavan gyanam bhaktanam manavardhanaha. Mais uma vez. Suyam vakyam ritam kartum avatirnos simegre chikirshur bhagavan gyanam bhaktanam manavardhana. Agora a tradução palavra por palavra. Suyam, tuas próprias. Vakyam, palavras. Ritam, verdadeiras. Kartum, fazer. Avartina, desceste. Assim estás. Megre, em minha casa. Chikshu, Chikirshu, desejoso de disseminar. Bhagavan, a personalidade de Deus. Gyanam, conhecimento. Bhaktanam, dos devotos. Mana, a honra. Vardhana, que promoves. Agora vamos à tradução do verso e o significado dados pelo nosso amado mestre A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Prabhupada. A tradução. Kardama Muni disse: Tu, meu querido Senhor, que sempre promoves a honra de teus devotos, desceste à minha casa simplesmente para cumprir com tua palavra e disseminar o processo de verdadeiro conhecimento. Vamos repetir. Kardama Muni disse: Tu, meu querido Senhor, que sempre promoves a honra de teus devotos, desceste à minha casa simplesmente para cumprir com tua palavra e disseminar o processo de verdadeiro conhecimento. Agora vamos ao significado dados pelo nosso mestre. Quando o Senhor apareceu ante Kardama Muni, após sua madura prática de yoga, ele prometeu que se tornaria filho de Kardama. Ele desceu como filho de Kardama Muni para cumprir essa promessa. Outro propósito de seu aparecimento é Chikshur Bhagavan Gyanam. Chikshur Bhagavan Gyanam. Distribuir conhecimento. Portanto, ele é chamado de Bhaktanam Manavardhana, aquele que promove a honra de seus devotos. Distribuindo Sankhya, ele promoveria a honra dos devotos. Portanto, a filosofia Sankhya não é especulação mental seca. Filosofia Sankhya significa serviço devocional. Como poderia a honra dos devotos ser promovida a menos que Sankhya se destinasse ao serviço devocional? Os devotos não estão interessados em conhecimento especulativo. Logo, o Sankhya elaborado por Kapila Muni destina-se a estabelecer-nos firmemente em serviço devocional. Conhecimento verdadeiro e liberação verdadeira são sinônimo de render-se
a suprema personalidade de Deus e ocupar-se em serviço devocional. Muito bem, então nós acabamos de fazer a leitura do verso com a sua tradução e o significado de Srila Prabhupada. Agora nós vamos pedir as bênçãos aos mestres espirituais, a todos os acharyas, que eles possam nos ajudar na compreensão desse conhecimento. Om Agyanatimirandasya Jana Jana Shalakaya Shakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptandhyana Bhutale Soyarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, pedimos as bênçãos a todos os Vaishnavas, devotos que estão presentes, e vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Espera aí, um instantinho aqui. Muito bem. Então, vamos repetir o verso, né? O verso de hoje é a tradução. Espera aí, só um instantinho. Aqui. A tradução é assim: Kardama Muni disse: Tu, meu querido Senhor, que sempre promoves a honra de teus devotos, desceste a minha casa simplesmente para cumprir com tua palavra e disseminar o processo de verdadeiro conhecimento. Então, nós recebemos o tema da aula de hoje, que está presente no significado de Srila Prabhupada, e o tema é conhecimento verdadeiro e liberação verdadeira são sinônimos de render-se à suprema personalidade de Deus e ocupar-se em serviço devocional. Então, antes da gente entrar no verso de hoje, vamos fazer uma contextualização, principalmente para aqueles que estão assistindo pela primeira vez essa leitura, porque é uma continuação, né? Nós estamos estudando esse livro, Srimad Bhagavatam, e já estamos no canto 3. Então, lá desde só para entender, né, aqui o verso como está dizendo aqui, Kardama Muni é que está falando, então vamos entender quem é esse personagem, Kardama Muni. Então, no verso lá, no capítulo 21, né, há um diálogo do sábio Maitreya, e ele faz perguntas, aliás, Vidura faz perguntas para ele, o sábio Maitreya e Vidura. Então, é um diálogo entre os dois, e Vidura faz algumas perguntas a Maitreya, e Vidura pergunta como é que foi, né,
a geração, né, dos filhos da humanidade no começo da criação. E aí Maitreya vai colocar que o senhor Brahma, que é o criador secundário desse mundo material, ele gerou do seu próprio rosto, né, Kardama Muni. Kardama Muni. Então, imagina, ele era filho, foi criado pelo próprio senhor Brahma. E o senhor Brahma, ele tinha a intenção de povoar todo o universo material, porque ele havia acabado de criar, e ele tinha essa incumbência de colocar aqui o ser humano, né, para viver nesse mundo aqui material. E ele havia gerado alguns filhos que se recusaram, né, os 4 Kumaris, eles não quiseram gerar filhos, e ele pediu a Kardama Muni, né, seu filho, gerado por ele, que pudesse gerar filhos, né, pudesse gerar filhos nos mundos. E aí, Kardama Muni, ele era uma pessoa muito renunciada, e ele foi praticar penitências, e praticou essas penitências no período de 10.000 anos. Mas veja só, a duração de vida era muito maior que atualmente, né? Estamos falando do período inicial dessa criação do universo material, então, que é chamada da era de Satya Yuga. Então, lá nesse período, a duração de vida era muito, muito, muito maior que agora. Tanto é que Kardama Muni, né, ele ficou, né, 10.000 anos fazendo essa penitência, e até que depois que ele fez todo essa austeridade, a própria Suprema Personalidade de Deus aparece para ele e coloca assim: bom, você precisa povoar o mundo, então você precisa se casar, e eu vou fazer aqui já estou fazendo um arranjo, virá aqui ao seu encontro uma grande personalidade, um rei, Swayambhuva Manu, que também era filho do Senhor Brahma, e era uma pessoa muito íntegra e muito justa, e ele tinha uma filha também, não menos qualificada, chamada Devahuti. Ele traria sua filha ao encontro de Kardama Muni para que eles pudessem se casar. E aí o casamento é realizado, o Kardama Muni aceita quando eles chegam lá, e o seu pai se despede dela junto com a sua mãe, que estava lá também, Shatarupa, e, enfim, eles continuam ali, vivendo naquele local, mas imagina, ela era uma princesa, e de repente ela está vivendo numa floresta, ao lado de uma pessoa que era renunciada. E ele começa a fazer novamente austeridades, né, meditações, e a sua esposa, agora, né, Devahuti, o acompanha. Né? E quando houve esse encontro de Kardama Muni com a Suprema Personalidade de Deus, né, o Senhor Vishnu, ele faz algumas declarações muito importantes para Kardama Muni. Ele diz que essa esposa, Devahuti, daria à luz a 9 filhas, e essas filhas elas casariam com grandes sábios, e dali surgiria assim procriariam muitos filhos, né? E também afirma para ele que ele mesmo iria se manifestar através da sua porção plenária no ventre de Devahuti, como seu próprio filho. Então, seria a própria personalidade de Deus, estaria ali no ventre de Devahuti.
e ela daria luz a esse filho, seria a encarnação do próprio Senhor, e esse filho, que se chamaria Kapila Deva, ele traria, né, ele ensinaria o sistema de filosofia, que trata dos princípios ou categorias fundamentais. Então, nesse encontro da Suprema Personalidade de Deus com Kardama Muni, o próprio Senhor ele faz essas declarações, né, que Devahuti geraria 9 filhas e, posteriormente, ele mesmo, através da sua porção plenária, nasceria do ventre de Devahuti. Ok, aí houve o casamento, né? Isso foi no encontro, né? Como eu falei, houve o casamento, aí houve o período que Kardama e Devahuti ficaram em grande austeridade, até que Devahuti se dirige ao seu esposo e começa, tanto é que é o capítulo 23, né, um capítulo anterior a esse, é a chamada Lamentação de Devahuti. Ela começa a se lamentar ao seu esposo. Olha, você tinha me prometido que eu ia gerar filhos, e a gente está aqui fazendo essas austeridades. E ela ficou muito magra, ela ficou muito, assim, muito esvaída, muito sem condições até de gerar qualquer ser. E ela faz essa reclamação para Kardama Muni. E Kardama Muni vai e manifesta. Aí ela também pede uma casa, além de filho, preciso de uma casa, como é que eu vou cuidar? Não posso ficar aqui nessa floresta e tal. Aí ele manifesta um palácio assim muito lindo, voador, né? E eles vão viver nesse palácio durante algum tempo. E, enfim, ali ela também, ao tomar banho naquele lago, onde era próxima ali à floresta, ela se transforma de uma forma mística, ela volta a ter, assim, todas as características que ela tinha quando ela chegou no encontro com ele, quando ela estava ainda com aquele fluir daquelas benesses de ser uma princesa. E aí, bom, enfim, os dois ficam lá nesse castelo e passeiam e com muito desfrute, né? E finalmente ela tem essas 9 filhas e depois das 9 filhas ela pergunta também sobre o filho, né? E aí a gente entra no capítulo 24, que tem o título A Renúncia de Kardama Muni. E aí, logo no verso 21, Kardama Muni é dito assim: recordando-se das palavras do Senhor Vishnu, que foi naquele encontro anterior, né? O misericordioso sábio Kardama Muni respondeu da seguinte maneira à louvável filha de Swayambhuva Manu, Devahuti, que estava falando palavras cheias de renúncia, porque ele havia falado desde o começo, até para o próprio pai de Devahuti, que depois que ela gerasse esses filhos, ele voltaria para a floresta e viveria novamente como renunciado. E Devahuti imaginou que ele já estava voltando, e ela não tinha ainda o filho, e ela ficou preocupada porque as suas filhas já se casariam, né, com os príncipes, com aqueles sábios, e elas iriam embora de casa, que é o costume védico, as mulheres acompanham seus esposos, vão viver nas suas casas, e ela ficaria sozinha, já que era intenção de Kardama Muni renunciar. E aí ele fala no verso 2 para ela assim: não te desapontes contigo mesma, ó princesa. Na verdade, és digna de louvor. A infalível suprema personalidade de Deus em breve entrará em teu ventre como teu filho. Aí ele relembra, né, tudo aquilo que o próprio Vishnu havia declarado para ele. Aí, bom,
ela entendeu, né, que ele iria aparecer, né, se ela teria esse filho, e que esse filho teria, assim, uma função muito importante, porque ele viria explicar o estado completo de conhecimento sobre Sankhya Yoga. Então, aqui é uma palavra assim, importante para a gente entender. E aí eu já coloco já a minha primeira pergunta para vocês que estão aí participando da aula. O que seria a Sankhya Yoga, que justamente esse filho, Kapila Deva, viria ensinar? O que vocês entendem por Sankhya Yoga? Aí no verso 16, ainda deste capítulo 24 que nós estamos, aí ela fala ao Kardama, sei que é a original suprema personalidade de Deus. Ah, não, aí aqui aí já é uma conversa entre Kardama e o Senhor Brahma. O Senhor Brahma aparece, né, o pai de Kardama. E ele fala: eu sei que a original suprema personalidade de Deus acaba de aparecer como encarnação através de sua energia interna. Ele é o otorgador de tudo que as entidades vivas desejam. E agora ele assumiu o corpo de Kapila Muni. Então, são palavras do Senhor Brahma. E aí, no verso 17, ele continua: através do yoga místico e da aplicação prática do conhecimento das escrituras, a Kapila Muni, que se caracteriza por seu cabelo dourado, né? Seus olhos tais quais pétalas de lótus e seus pés que trazem as marcas de flores de lótus, extirpará o desejo profundamente enraizado de trabalho neste mundo material. Então, o senhor Brahma está confirmando, né, o propósito da vinda de Kapila Deva. Kapila Deva. Aí no verso 18, o senhor Brahma se dirige a Devahuti, minha querida filha de Mano, a mesma suprema personalidade de Deus, encontra-se agora dentro de seu ventre. Ele cortará todos os nós de tua ignorância e de tua dúvida. Teu filho será o líder de todas as almas perfeitas. Ele será aprovado pelos acharyas, peritos em disseminar conhecimento verdadeiro entre as pessoas. Será célebre pelo nome de Kapila. Então, tudo isso aqui são declarações do Senhor Brahma, né? Versos anteriores ao verso de hoje. E aproximando-se do verso de hoje, no verso 26, é dito assim: ao compreender que a suprema personalidade de Deus, o líder de todos os semideuses, Vishnu, havia descido, Kardama Muni aproximou-se dele em um lugar solitário, ofereceu-lhe reverências e falou o seguinte. Então, aqui a criança já havia nascido, né? E aqui está havendo assim um encontro, né? Um diálogo, uma conversa, né? Já é uma conversa entre Kardama Muni e seu filho, Kapila Deva. Aí, no verso 30, que é o verso de hoje, continua essa conversa, né? Então, aqui, quando fala assim, Kardama Muni disse, então ele disse a quem? Ele disse ao seu filho, né? Tu, meu querido Senhor, que sempre promoves a honra de teus devotos, desceste a minha casa simplesmente para cumprir com tua palavra e disseminar o processo de verdadeiro conhecimento. Então, aqui a gente está vendo que ele está se dirigindo ao seu filho, Kapila Deva, que é a própria encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Então, vamos analisar o verso. Então, como vimos, o orador do verso é Kardama Muni. Ele está se dirigindo ao seu próprio filho, chamado Kapila, né? E ele é uma manifestação da porção plenária da própria Suprema Personalidade de Deus. As pessoas podem ficar em dúvida, mas o que significa isso? Porção plenária. Porque Krishna,
É dito, antes de mais nada, que a nossa escola, Gaudiya Vaishnava, ela segue uma linha que não é uma linha, muitas pessoas pensam, vocês adoram muitos deuses. Não, nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. Nós adoramos a um Deus só, a suprema personalidade de Deus. Só que esse Senhor Supremo, ele se manifesta de várias formas. No verso de amanhã, inclusive, é declarado assim, né? Quem for, né? Não vou dar aqui spoiler, mas vai falar sobre isso, né? Que é o próprio Kapila falando, se dirigindo a. Aliás, é o Kardama falando para o seu filho. Mas ele, Senhor Supremo, ele se manifesta de várias formas, ele se expande. Então, nós dizemos assim que nós somos monoteístas polifórmicos, ou seja, que há um Deus único que se manifesta de várias formas. E aí eu peguei um verso lá também do canto 1, no capítulo 3, verso 28. Ede Chanchakala Punsa Krishna tu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridyayanti Yuge Yuge. Esse verso aqui é fundamental dentro da nossa linha filosófica, porque é uma declaração muito importante aqui na primeira linha, né? Que é Krishna tu Bhagavan Swayam. E esse capítulo 3 do canto 1, ali há narrativas, há descrições de várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus. As principais, porque também é dito nesse mesmo capítulo que as encarnações do Senhor Krishna são inumeráveis, são incontáveis, como as ondas do oceano. Imagina. E aqui fala assim, a tradução desse verso, tá? Que eu acabei de falar o sânscrito. Todas as encarnações acima mencionadas, então, depois que foi descrito várias encarnações de Krishna, aí é dito assim, são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Então, um verso muito importante, fundamental, dentro da nossa linha, né? Krishna tu Bhagavan Swayam. Se Krishna é a personalidade de Deus original. Bom, e aqui voltando ao verso de hoje, né? Voltando ao verso de hoje, que é o verso falado por Kardama Muni, ele nesse verso afirma que o Senhor Vishnu, ou Senhor Krishna, sempre promove a honra de seus devotos. Nós temos várias narrativas no Srimad Bhagavatam que demonstra isso, na própria Bhagavad Gita também. Krishna, ele instrui Arjuna que ele deveria lutar, e mesmo assim Arjuna ficou temeroso inicialmente, mas depois ele se convence de que era o Dharma dele, de lutar, de guerreiro, e ele vai confiante, e Krishna lhe dá a vitória. Então, Krishna sempre, ele honra seus devotos, sempre honra seus devotos. Aí eu retirei também um verso do Srimad Bhagavatam, onde fala assim, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, para honrar a veracidade das palavras do maior devoto Narada. Narada é um outro filho do Senhor Brahmana. Dirigiu-se vagarosamente ao local onde estavam as árvores gêmeas Arjuna. Então, aqui é um outro passatempo. Narada havia
uma maldição para dois, dois seres que viviam, né, no mundo espiritual. E depois que eles seriam, né, apareceriam aqui nesse mundo como árvores. Porém, ele disse que eles teriam a liberação, porque eles seriam, né, todo um passatempo aí com Krishna na forma de Damodara, que vai dar liberação para essas duas árvores. Então, aqui é só como dizendo que Krishna sempre honra a palavra dos seus devotos, né? E aqui Kardama Muni também fala assim, né? Ele sempre promove a honra de seus devotos. E aí ele fala isso se dirigindo ao próprio Senhor e diz assim, né? Ele desceu à casa, né, dele simplesmente para cumprir com a sua palavra, né, que a palavra que ele havia falado antes. Como nós, no começo, né, na contextualização, dissemos que houve um encontro de Kardama Muni com o Senhor Vishnu. E ele revelou que ele iria aparecer como seu filho. E aí ele cumpre o que ele falou, né? E ele aparece. Então, ele fala assim, ele desceu à casa dele simplesmente para cumprir com sua palavra. Né? Aqui no verso, vamos voltar aqui no verso aqui de hoje, que ele está dizendo assim, peraí. Meu querido Senhor, que sempre promoves a honra de teus devotos, desceste à minha casa simplesmente para cumprir com tua palavra. Então, ele está confirmando, né? Assim como aconteceu um tempo atrás, que ele encontrou com o Vishnu apareceu para ele e disse que isso iria acontecer, que ele ia aparecer como seu filho, e ele cumpriu, né, o que havia falado. E ele está confirmando aqui nesse verso. E aí, ele coloca assim, terminando o verso, qual o propósito? Ele diz o propósito, que esse ser, né, essa encarnação do Senhor Supremo ia aparecer na casa dele. Com qual propósito que isso ia acontecer? Aí ele diz, para disseminar o processo de verdadeiro conhecimento. E aí nós também lembramos de um verso da Bhagavad Gita, onde o próprio Senhor Krishna fala qual é o propósito quando ele vem a esse mundo material. Com que propósito ele vem? Então, está lá no verso 8 do capítulo 4, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Tradução: para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, bem como estabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho milênio após milênio. Aqui nesse caso, Kardama Muni está ressaltando dois propósitos fundamentais dentro dos três aqui apresentados nesse verso 8, na Bhagavad Gita. Ele vem para libertar os piedosos e vem para restabelecer os princípios da religião. Então, Kapila Deva vem também com esse propósito, né? Como ele colocou aqui, disseminar o processo de verdadeiro conhecimento, ou seja, restabelecer os princípios da religião também. Agora, entrando no significado de Srila Prabhupada, nós já destacamos alguns pontos que Srila Prabhupada colocou inicialmente no seu significado, e eu fiz a pergunta aí sobre Sankhya. Eu vou fazer a pergunta de mais 2 itens que Srila Prabhupada apresenta no seu significado, que é serviço devocional e conhecimento especulativo. O que você entende? Agora a pergunta é para vocês. Por serviço devocional. E o que você entende por conhecimento especulativo? Eu vou ver aqui, já tem algumas respostas sobre Sankhya. Vamos ver aqui.
É... Haridacha, se ninguém responder, eu respondo sobre o Sankhya. Ótimo. Otávio Daniel, Sankhya Yoga, conhecimento transcendental. Aliás, deixa eu colocar aqui para aparecer para vocês. Vou colocar aqui. Sankhya Yoga, conhecimento transcendental, sem especulação, que é necessário para retornarmos ao estado de Swarupa. Muito bem. Isso aqui foram palavras do Otávio Daniel. Vamos ver agora Haridashana. A palavra Sankhya significa enumerar, contar os elementos da criação com o objetivo de elucidar a diferença de matéria e espírito para estabelecer o Paramapurusha, suprema personalidade de Deus. Muito bem, agradeço aí a contribuição, Haridashana Prabhu. Agora vamos ver aqui também Paravyoma Prabhu. Sankhya é o estudo analítico da diferença entre matéria e espírito, em poucas palavras. Muito bem. Aí, deixa eu ver aqui também mais um comentário. O capítulo 2 da Bhagavad Gita é chamado de Sankhya Yoga. Eu iria até mencionar isso também, mas ótimo que o senhor colocou aqui para a gente, confirmando. Quando a gente começa a estudar a Bhagavad Gita, mais criteriosamente, nós vemos os vários mestres, acharyas, que chamam o capítulo 2 da Bhagavad Gita de Sankhya Yoga. Justamente por quê? Porque faz essa discriminação, como Prabhu Haridashna colocou também, né? Faz essa enumeração, a discriminação entre matéria e espírito. Né? Krishna vai falando para Arjuna e vai dizendo, né, qual é a natureza da alma. Por isso ele e vai colocando a diferenciação entre o que é material e o que é espiritual. Então, isso faz parte de Sankhya. Muito bem, ok. Vamos ver aqui, de acordo com o que eu fiz assim, a pesquisa, tá? Mas olha, vocês ainda tem duas perguntas aí para vocês. O que vocês entendem por serviço devocional, claro, em poucas palavras, e também conhecimento especulativo. Bom, sobre Sankhya, eu pesquisei, né, no Google, né? E assim está lá. É uma escola ortodoxa do hinduísmo que considera a realidade como composta por dois princípios fundamentais: Purusha, que foi citada, foi mencionada aí por Haridashana, né? Purusha, consciência e espírito, e Prakriti, natureza, matéria. Este sistema filosófico desenvolveu-se em paralelo com o yoga e é conhecido por sua análise da realidade e por sua elaborada psicologia e ontologia. Ontologia é o estudo do ser. A palavra Sankhya, aí vai, de acordo com o que Prabhupada Vilma colocou, significa enumeração e enfatiza a importância da análise discriminatória e da razão para a compreensão da realidade. A Sankhya busca a libertação do sofrimento através do conhecimento discriminatório entre Purusha e Prakriti. Vejam só a contribuição importante que Kapila Deva vai trazer para nós. Nós vamos ver isso em capítulos seguintes, inclusive a partir do capítulo 25, capítulo posterior a esse. Kapila Deva, aí tem uma outra questão, né, que Srila Prabhupada, eu peguei isso de um comentário de Srila Prabhupada, porque há uma confusão deste Kapila Deva, que é a encarnação do Senhor Krishna, e um outro Kapila Deva, um filósofo. Bom, então vamos ler aqui o comentário de Srila Prabhupada. Em um outro verso, no verso
do canto 3, no capítulo 21, já se passou, né? No verso 32. Ele assim fala, abrindo aspas para Srila Prabhupada. Kapiladeva, o primeiro expositor da filosofia Sankhya, que é mencionada como Tattva Samhita. O Senhor predisse a Kardama Muni que ele apareceria sob sua encarnação como Kapiladeva e propagaria a filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é muito famosa no mundo, porém propagada por outro Kapiladeva. Mas essa filosofia Sankhya é diferente do Sankhya que foi exposto pelo próprio Senhor. Ou seja, esse Kapiladeva que apareceu muito depois, agora sim, já mais na nossa era, a era de Kali, a filosofia dele ela é bem diferente, se distingue da filosofia apresentada por Kapiladeva. O Kapiladeva original, né? Vamos dizer assim, né? Lá em Satyuga. Continuando, há dois tipos de filosofia Sankhya. Uma é a filosofia Sankhya ateísta, que foi divulgada por esse, né, da Era de Kali, Kapiladeva da Era de Kali, e a outra é a filosofia Sankhya teísta, que vai ser trazido aqui posteriormente nos próximos versos, pelo filho de Kardama Muni, né, a encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Então, ele vai trazer uma filosofia teísta. E esse outro Kapiladeva traz uma que é ateísta. O Sankhya propagado por Kapiladeva, filho de Devahuti, é filosofia teísta. Portanto, a filosofia Sankhya, aí voltando ao comentário de Srila Prabhupada do verso de hoje, não é especulação mental seca. Então, Srila Prabhupada faz, porque, veja só, a filosofia por si só, você entender a realidade, entender através do conhecimento das diversas categorias fundamentais, né? Isso é importante, né? Para abrir nosso raciocínio, a nossa mente, né? A nossa reflexão. Mas você ficar só o conhecimento pelo conhecimento, é isso que é criticar, é a crítica de Srila Prabhupada. Né? O conhecimento tem que nos levar a Deus, tem que nos levar à suprema personalidade de Deus. Ele não pode ser o conhecimento só pelo conhecimento. Que aí é como ele fala aqui, é uma especulação mental seca. Não vai trazer para nós, para a nossa alma, o que ela precisa, que é o conhecimento verdadeiro. Bom, aqui, segundo afirmou o senhor Vishnu anteriormente no diálogo com Kardama Muni, então, houve um diálogo, aquele inicial, que nós mencionamos aqui, ele disse que essa porção plenária dele ensinaria, ele declarou isso para Kardama Muni, o sistema de filosofia que trata dos princípios ou categorias fundamentais. Então, é isso. Essa filosofia que Kapiladeva vai nos trazer, ela trata de princípios e categorias fundamentais, né, dentro do conhecimento védico. Na ciência moderna, também há uma parte da filosofia que estuda também categorias e princípios, né, fundamentais, que aí é chamado de é um outro ramo, né, dentro da própria filosofia, que é chamado de metafísica. Então, a metafísica é um ramo da filosofia que investiga questões fundamentais sobre a realidade, incluindo a natureza do ser, a existência, o espaço, o tempo, a causalidade, a relação entre mente e matéria. Ela busca entender os princípios e as categorias que fundamentam a nossa compreensão do mundo. Ela é válida? Ela é válida para ampliar nossa visão, nosso conhecimento do ser, nosso conhecimento ontológico. Porém, se ela está desvinculada da nossa essência, da nossa natureza original, ela perde sentido para
a nossa própria alma, né? Que é parte do divino. Então, filosofia, agora continuando o comentário de Srila Prabhupada, no verso de hoje. Filosofia Sankhya significa serviço devocional. Então, olha só, Srila Prabhupada, como um verdadeiro Bhakti Yoga, traz aqui uma afirmação contundente, que é a filosofia Sankhya. Para nós que seguimos esse caminho espiritual, ela significa serviço devocional. E aí ele mesmo faz a pergunta lá no seu comentário: como poderia a honra dos devotos ser promovida a menos que Sankhya se destinasse ao serviço devocional? Então, aqui Prabhupada faz uma ligação dos ensinamentos de Kapila com a afirmação do próprio Kardama Muni. Agora, a questão é: o que seria, como entenderíamos o serviço devocional? Eu vi que ninguém colocou a nada aqui a respeito. Então, vamos trazer uma definição de serviço devocional. Serviço devocional, aliás, essa expressão foi cunhada por Srila Prabhupada para significar Bhakti Yoga, né? Bhakti Yoga, Bhakti, vamos dizer, o yoga, se a gente fosse pegar na raiz da palavra, né, seria yoga da devoção, né? Então, estaria ligada à parte mais devocional. Mas Srila Prabhupada fez questão de colocar aí antes serviço, porque é algo prático. Quem ama, serve. Quem ama quer fazer alguma coisa pelo seu ser amado, pelo objeto amado. Então, Bhakti Yoga é um sistema de práticas espirituais que visa desenvolver o amor puro e eterno por Deus, ou Krishna. Então, na nossa escola Gaudiya Vaishnava, nós temos aí como nosso fundador principal, Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né, que ele coloca e exalta essa nossa meta, a meta da vida. A meta da vida é o quê? É alcançar amor puro por Krishna, Prema Bhakti. E nós, devotos, no nosso sadhana, repetimos diariamente isso, que nós temos como meta alcançar amor puro por Krishna. Então, a Srila Prabhupada, bom, continuando aqui a definição de serviço devocional. Então, visa, então, o Bhakti Yoga, o serviço devocional, visa desenvolver esse amor puro e eterno por Krishna através do serviço dedicado e amoroso. Dedicado e amoroso e sem intenções, vamos dizer, é um serviço... Ai, gente, me ajuda aí. Que está lá no início... Lá no canto, capítulo 2, Savai Punsan, como é que é? Desinteressada, lembrei. É um serviço desinteressado. Você não faz almejando alcançar algo. Você faz porque você ama, porque você quer exercitar esse amor, né, pelo ser divino. É uma forma de yoga que se concentra na devoção e no serviço ao Senhor, com o objetivo de purificar a consciência e alcançar a autorrealização. Então, aqui, né, Srila Prabhupada faz questão de deixar bem claro, né, que Sankhya, esse conhecimento que Kapila Deva vai nos trazer, dessa filosofia Sankhya, tem como objetivo, né, essa prática do serviço devocional. Bom, aqui, deixa eu ver, Prabhupada Vilma colocou aqui. Deixa eu ver aqui, ele colocou. Bhakti originalmente significa também participar. Participar, então tem ação, algo que está ligado à ação.
não é algo que você fica só na mente, só no subjetivo, é algo prático. E ele colocou aqui para me lembrar. É imotivado, né? O serviço devocional deve ser imotivado e ininterrupto. Isso, ininterrupto. Ele não cessa. É sempre, constantemente. Muito bem, agradeço aí a ajuda aí para Vilma Prabhu. Bom, e agora para encerrar aí, já estamos já quase 9 horas, para encerrar aqui, Srila Prabhupada fala sobre esse conhecimento especulativo. Os devotos não estão interessados em conhecimento especulativo. E o que seria conhecimento especulativo? Eu vou colocar aqui para vocês. É aquele conhecimento que busca entender a essência das coisas e verdades universais sem se preocupar com a aplicação prática imediata. Então, aquilo que a gente falou, fica só na teoria. É muito teórico. É um conhecimento teórico reflexivo que se baseia na razão e na lógica para investigar e interpretar a realidade. Ele tem, vamos dizer, contribuição, ele pode ser importante, sim, não estamos desprezando. Porém, o conhecimento em si ele é importante. O conhecimento é enfatizado por todos os mestres, Acharya, pelo próprio Senhor Krishna na Bhagavad Gita, porém, ele tem que ter esse vínculo com a verdade absoluta, né, com o Ser Supremo. Senão, ele fica apenas um conhecimento especulativo. Logo, o Sankhya, elaborado por Kapila Muni, destina-se a estabelecer-nos firmemente em serviço devocional. E a gente vai ver a partir do próximo capítulo como isso vai acontecer. Né? E aí vamos agora frisar aqui o tema, que é o tema da aula de hoje, e que também faz parte da conclusão do significado de Srila Prabhupada. Conhecimento verdadeiro e liberação verdadeira são sinônimos de render-se à suprema personalidade de Deus e ocupar-se em serviço devocional. Aqui, palavra de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. E aí, eu vou citar aqui, para encerrar minha fala, alguns textos da nossa literatura, quando Narada se dirige ao menino Dhruva Maharaj, a gente vai ainda chegar lá nessas histórias, né? Nesse passatempo. Aí Narada fala assim para ele: qualquer pessoa que deseje os frutos dos 4 princípios de religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, finalmente, liberação, aí o que ela deve fazer? Aí ele vai falar aqui, ó, Narada Muni, hein? Deve ocupar-se em serviço devocional à suprema personalidade de Deus. Então, esses 4 princípios aqui, que são conhecidos como Dharma, Artha, Kama e Moksha, né, eles são seguidos por muitas escolas, mas o Bhakta, para ele, isso é insuficiente. Ele falou, deve ocupar-se em serviço devocional à suprema personalidade de Deus, visto que a adoração a seus pés de lótus produz a satisfação de todos esses desejos. Porque nós sabemos que, por mais que a gente busque seguir esses princípios, né, Dharma, Artha, Kama e Moksha, eles não vão ser suficientes para satisfazer o desejo da alma. E por quê? Por que não vai ser suficiente? Essa resposta está ligada à nossa natureza, quem realmente nós somos. E essa pergunta foi feita a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a última avatar do Senhor Krishna. Qual é a nossa verdadeira natureza? E ele respondeu,
Nossa Constituição original é, todo mundo já sabe aqui, né? Que é todo mundo não, mas os mestres aqui presentes. Divera Swarupa Raya Krishnera Nityanasa. Ou seja, nós somos servos eternos, né? A constituição original da alma, Divera, da diva, Swarupa, quer dizer, a sua forma original, é Krishnera Nitya Dasa. Dasa é servo, servo eterno, Krishnera de Krishna. Somos servos eternos de Krishna, suprema personalidade de Deus. E o último verso que eu vou citar aqui também é porque muitas pessoas podem ficar, mas eu não estou preparado, eu acho que não tenho certeza bem se é isso que eu quero. Enfim, muitas dúvidas podem surgir na mente das pessoas que, porventura, ouvirão sobre essa aula, sobre esse verso de hoje. E aí, Shukadeva Goswami ele traz uma afirmação muito contundente para todos nós, independente da nossa condição. Ele fala lá no canto 2, no capítulo 3, no verso 10. Akama sarvakamova mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusamparam. O que diz isso? A pessoa de inteligência mais desenvolvida, esteja ela repleta de todos os desejos materiais. Não tenha nenhum desejo material. Quer dizer, você pode ter todos os desejos materiais. Né? Você pode se achar muito caído, eu tenho muitos desejos materiais. Essa filosofia, eu não sei se eu vou poder aceitar para mim, eu estou muito, né, impuro, enfim. Você pode ser repleto de todos os desejos materiais. Pessoa pura, você pode não ter desejo nenhum material. Ou você pode, quem sabe, desejar a liberação, né? Como desejam os impersonalistas, mas independente de você desejar tudo, independente de você não desejar nada material, ou independente de você desejar até a liberação desse mundo material, ele diz: a pessoa deve, por todos os meios, adorar o Todo Supremo, a personalidade de Deus. Então, eu vou encerrar aqui minha fala. Agradeço muito a vocês, né, por terem me ouvido, por terem me acompanhado nessa reflexão que fizemos aqui. Espero que tenha sido a contento. Eu vou repetir só o verso de hoje para ficar bem gravado na nossa mente. Palavras de Kardama Muni, dirigida diretamente ao Supremo. Ele fala, quer dizer, que é seu filho, né? A encarnação do Supremo. Ele dirigindo-se a Kapila Deva, ele diz: Tu, meu querido Senhor, que sempre promoves a honra de teus devotos, desceste à minha casa simplesmente para cumprir com tua palavra e disseminar o processo de verdadeiro conhecimento. E, mais uma vez, lembrando a conclusão do significado de Srila Prabhupada, e que é o nosso tema de hoje: conhecimento verdadeiro e liberação verdadeira são sinônimos de render-se à suprema personalidade de Deus e ocupar-se em serviço devocional. Jai. Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Agradeço a participação de todos vocês. Deixa eu ver se alguém aqui eu não tinha falado antes. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Otávio Daniel, Hare Krishna. Tiri Singh, Hare Krishna. O Otávio tinha colocado aqui que o significado é magnífico. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Alice Lan, Hare Krishna, minhas reverências.
Aqui eu já tinha falado Haridash nas minhas reverências também, e agora os outros comentários eu já li aqui. Ah, bom, peraí. Fernando Araújo da Silva, bom dia, Hare Krishna. E Alice Lan, Hare Krishna, Marília Santos, Jaya. Então, vamos nos despedindo aqui, desejando um bom dia a todos vocês, uma boa semana, que Krishna possa sempre estar falando ao nosso coração e à nossa mente, abrindo sempre nossos olhos para compreendermos seus ensinamentos e suas verdades. Haribol, todas as glórias ao nosso mestre querido, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Então, vou encerrar aqui. Haribol. Haribol.